Eu assisto live TV PG. Você sabe por quê. Você bem sabe por quê. O programa Quarta Dimensão se encontra em seus lares, por gentileza da Vila Velha, TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. Hoje, o Crispim dos Anjos se encontra em pé de guerra, exigindo imediato atendimento. Exijo que você peça desculpas aos seus ouvintes pela notícia falsa de que Paulo tenha chamado o sábado de sombra, diz ele. Você está brincando, Crispim. Paulo desqualificou o sábado de vocês e me cabe pedir desculpas? Ora, tire seu cavalinho da chuva, que eu estou de pleno acordo com Paulo. Este feriado foi violado por Jesus há 2000 anos. Saiba, Getúlio, que o pregador da minha igreja explicou que este sábado, chamado Sombra por Paulo, é a festa anual do sábado, em homenagem ao sábado. Nada tem a ver com o sétimo dia, cujo descanso tornou-se obrigatório por ordem divina. Amigo Crispim, você se torna ridículo, rapaz, tentando defender o indefensável. A festa do sábado foi criada por Moisés para comemorar os resultados benéficos do sétimo dia, porque naquele tempo ele era um grande organizador da sociedade judaica. Até a perda de validade. Não importava que identificasse festa, liturgia ou mandamento. Tudo que se identificasse pelo vocábulo sábado era igualmente sagrado, enquanto vigente, é claro. Depois disto, Jesus ordenou que o paralítico curado carregasse leito, e Paulo chamou este sábado de sombra. Se não tivesse existido na terra alguém chamado João Batista, não teríamos as fogueiras de São João. A festa é tão importante quanto o homenageado, Crispim. Sábado de Jeová e de Moisés se igualam. Não existe diferença. O tema de hoje é: retidão dispensa atalhos. Beleza é fundamental, exclamam sonhadores, eternamente apaixonados. A meta é manter-se jovem. Eis a opinião generalizada de incorrigíveis boêmios dos nossos dias. Amar sem compromisso é característica dos tempos modernos, proclamam todos eles. Inegavelmente, o nosso século passa por verdadeira revolução no campo das relações humanas. Exalta-se o temporário em detrimento do perdurável. Confundem-se alhos com bugalhos. Coisas superficiais são privilegiadas, enquanto marcas profundas foram esquecidas. O eterno Narciso da mitologia permanece na contemplação apaixonada de si mesmo. Em parte, a mídia é responsável por esta banalização do nosso figurino. Martelando conceitos frívolos, a televisão e o rádio criaram geração carregada pelos ventos.
A lei do Gerson de levar vantagens tornou-se sinal de inteligência. Aquele que engana o próximo é apontado como o cara. Se além de lograr o estelionatário ainda fica impune, a exaltação cresce. Fulano é gênio, dizem seus amigos. Agora, se o bandido ainda consegue processar e prender a vítima, então a exaltação sobe às nuvens. Só ficará faltando canonizar o malandro como santo. Rui Barbosa já dizia: chegará tempo em que teremos vergonha de ser honestos. Verdade. A honestidade tem se transformado numa planta exótica. A figura de alguém honesto sugere que nos encontramos na presença de alienígena. Do jeito que a coisa vai, o banditismo poderá se transformar em vocação. O garoto, me diga uma coisa: o que você vai ser quando adulto? Ora, responde o menino. Chefe de quadrilha. Poderá ser o desabafo do menino, meus caros. Não vai longe e surgirão técnicos especializados no treinamento de contraventores. A propaganda já existe em todos os níveis. Novelas de televisão já estão fazendo a sua parte. Por este panorama sombrio e desalentador, consideramos a pregação do Evangelho como prioridade. Prioridade. Quem possui voz deve usá-la. Apontar exemplos de honestidade será talvez a única fórmula de neutralizar o marketing negativo da corrupção. Eu gosto daquele encontro de Jesus com Natanael. O mestre exaltou aquela figura austera, desabafando. Eis aí, israelita de verdade, no qual não existe falsidade. Palavras de Jesus em João 1, versículo 47. Aprecio esta passagem pelo desabafo inédito. O valor do episódio cresce quando sabemos que Natanael, minutos antes, dissera que nada de bom poderia sair de Nazaré. Ele disse isso. O nazareno não fez caso do preconceito e elogiou a honestidade e a franqueza daquele homem. Isto demonstra que Jesus apreciava essencialmente a retidão de caráter. Tanto é verdade que, para fechar aquele encontro com chave de ouro, o mestre transformou Natanael em paranormal. Em verdade vos digo que doravante vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Primeiro capítulo de João, versículo 51. No passado distante ou agora, algo é certo. Só existe crescimento legítimo quando agimos com retidão de caráter. Entre as operações claras e as benesses inexplicáveis que saibamos escolher, sempre as imposições da consciência. Dorme-se melhor, vive-se com mais alegria quando fazemos a escolha certa. Se não me falha a memória, foi essa de Queiroz quem disse a seguinte frase: se os velhacos entendessem todas as vantagens de ser honestos,
deixariam de ser velhacos por velhacaria. Talvez não exista coisa tão necessária no mundo em que nós vivemos. Esta coisa, meus amigos, é integridade de caráter. O nosso planeta tem fome e sede de gente honesta. Caráter é predicado fundamental. Há tempos atrás existia nas relações humanas o tradicional conceito do fio de bigode. Do fio de bigode, meus caros. O cumprimento da palavra empenhada não dependia de contrato escrito. O fio de bigode funcionava como garantia de todas as transações. Havia confiança, havia caráter, havia integridade. Jesus definiu este assunto com extrema clareza. Ouvistes o que foi dito: não jurarás falso. Eu, porém, vos digo: não jureis de forma alguma. Seja o vosso falar simples sim, simples não. O que passa disto vem do mal. Palavras do Mestre em Mateus 5, versículos 33 a 37. Quando o certo é dizer sim, esquecer o não. Quando cabe o vocábulo não, afugentar a tentação do sim em todas as nossas cogitações. Integridade, meus caros, deve ser vigília incessante. Mesmo nas coisas mais triviais do nosso dia a dia, deveremos permanecer de antenas ligadas. Nunca esqueçamos que o nosso cotidiano é traiçoeiro. Vincent Barry faz considerações oportunas e pertinentes. Ele escreveu que deixou seu carro numa oficina para conserto. Quando foi ao banheiro, percebeu, num quadro de avisos, as seguintes recomendações escritas por Giz. Aviso 1. Nunca dê importância às pequenas coisas. Aviso 2. Todas as coisas são pequenas. Assim você viverá melhor. Foi o remate do autor dos avisos, que assinou logo em seguida. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, o nosso site está na telinha e convidamos vocês para acessá-lo. E não deixem de assistir nossas 221 palestras no YouTube. A exposição de hoje recebeu o número 222. Somente certo tipo de ajuda nós nos atrevemos a pedir a vocês. Por favor. Divulgação dos trabalhos. É o apelo que lhes endereçamos. Assistam e propaguem para amigos e vizinhos. Percebam que se trata de serviço voluntário, com o único interesse de espalhar mensagem do Cristo. Dai de graça o que de graça recebeis. Só reivindicamos o apoio moral. Nosso trabalho é inteiramente grátis.
A gravação do Quarta Dimensão é feita nos estúdios Fernando Martins e tem sido transmitida ao vivo pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Com pequena variação para mais ou para menos, o evento inicia perto das 10 horas das manhãs de quartas-feiras. Agradecemos ao Fernando e ao Zube pela colaboração que consideramos inestimável. E voltaremos ao tema: retidão dispensa atalhos. Aquele aviso do banheiro, com certeza tiveram a intenção de fazer graça, brincadeira. Mas eu fiquei assustado, desabafou o Barry. A ideia de entregar meu carro para irresponsáveis me apavorou, escreveu ele. Verdade. Mas naquele dia Vincent Barry estava sem sorte. Poucos passos depois, outra desonestidade. Advogado com certa fama admitiu em público, sorridente, como se não existisse nada demais. Declarou que sempre lera o jornal sem pagar. Esperava que alguém acionasse a máquina, então ele travava a porta e tirava exemplar. Admitia isto como vitória, imaginem vocês. Aquele advogado podia pagar. Então por que agia daquela maneira? E ele explicou a seu modo. Ora, os jornais têm tanto lucro. Levar exemplar sem pagar não tem a mínima importância. Exatamente, meus amigos, essas pequenas falhas de caráter é que nos jogam no abismo da falta de consciência global. Começamos na unidade, passamos de 1000 e de repente alcançamos 1.000.000. A ética não deveria fugir da matemática. Não esqueçamos que 2 mais 2 são 4. 2 contravenções mais 2 contravenções aumentarão o peso da lei. Ninguém pode alterar este resultado. Quem prevarica vai longe. Pecado por pecado, ambos são ladrões. O pequeno ladrão e o grande ladrão. O primeiro passo representa a iniciação no crime. Eu me lembro de lição que recebi de homens simples. Meu saudoso amigo Oscar de Matos possuía inteligência fora da média e era um cidadão simples. Em palestra semanal que eu fazia na década de 60, eu apontei certo personagem bíblico como muito honesto. Eu larguei a palavra muito honesto. No improviso da palestra, sem pensar muito, eu larguei essa pequena palavrinha errada. Terminada a reunião, Oscar me chamou de lado e me disse: hoje o senhor tropeçou da palavra, seu Getúlio. No meu entendimento, ninguém é muito, ninguém é pouco honesto. Não existe esse muito nem o pouco. Ou somos honestos, ou não somos honestos, me disse Oscar. Não existe meio termo, seu Getúlio. Dei a mão à palmatória. Oscar de Matos, mais uma vez, tinha razão. Eu reconheci minha gafe de imediato.
Integridade é terreno plano e limpo. É estrada de mão única. Nela não existe segredo nem mistério. Ou aceitamos a pureza da sua verdade, ou seremos obrigados a vestir a túnica da mentira. Eu nunca mais esqueci a lição do velho Oscar de Matos. Certa vez eu escutei discussão num supermercado. O garoto furtara doces e o chocolate marcava o seu rosto. Deixou marrom o rosto da criança, de tanto que ele comeu aquele chocolate com gosto. O funcionário explicou que antes de consumir, era necessário pagar no caixa. Vocês são uns miseráveis, disse a mãe daquela criança. Isto é uma afronta à freguesa do meu quilate. Em seguida, a mulher irritada lançou sobre o rosto do fiscal o que restara dos chocolates lambuzados. Aquela massa derretida pelo calor atingiu-lhe o rosto. Mas o homem não protestou, porque aquela mulher era a dona fulana de tal. O que mais me preocupou não foi a discussão. Fiquei triste pelo provável destino daquela criança. A mãe marcara a sua consciência com a certeza de que nada será negado aos bem-nascidos. Na cabeça imatura da criança desenhara-se aquela gostosa sensação de que o mundo lhe pertencia. Avançar o sinal era irrelevante, como filho e protegido daquela poderosa matrona. Dali a pouco ele estaria interrogando os outros na rua. Você sabe com quem está falando? Com toda aquela pose. Com o tempo, crianças mal orientadas perderão o senso de realidade. Aquela mãe poderá ter dado o pontapé inicial de uma carreira de crimes. A erva daninha e a roseira nascem de pequenina semente, as duas. Teremos que zelar pela qualidade dos nossos exemplos. A influência dos pais é enorme. O espírito reencarnado carrega lições mal compreendidas de outras existências. Frustrações do passado podem perturbá-lo. A reentrada no corpo é processo delicado. Por isso os pais devem permanecer vigilantes, principalmente naqueles primeiros anos. Se o Pai Celestial colocou criança em nossas casas, isso é sinal que o Pai Celestial confia em nós. Na educação dos filhos é que o abismo entre o sim e o não deve ser aplicado com extrema sabedoria. Não podemos ser demasiado rigorosos em nosso não, nem permissivos em nosso sim. Dosar esta receita com prudência é imposição de vida. O Pai Celestial usa esta mesma didática para nos ensinar. E como Deus sabe usar essas duas palavrinhas, meus amigos, como Deus sabe usá-las. O Pai Celestial parece esgrimista, manejando a espada. O fato é que não podemos dizer sim quando seria mais acertado dizer não. Assim como no hipódromo é impossível cavalgar 2 cavalos ao mesmo tempo, dizer sim e não será perigoso. É preciso distinguir entre os dois.
Sinal verde para 2 carros no sinaleiro terminaria em colisão. Aquele que não deseja cair do cavalo para seu próprio bem terá que ser honesto. Conhecer a matemática do sim e do não é verdadeira ciência. Seja o vosso falar simples sim, simples não. O que passa disto vem do mal. Franqueza e verdade, eis o caminho ensinado por Jesus. Nesta jornada não cabem atalhos. As palavras do mestre não admitem contestação. Elas são até mesmo preceito de saúde. Jesus deseja que a nossa cabeça repouse na paz do sono. Para conseguirmos esta benesse, porém, será indispensável agirmos com seriedade. Cada dia tem que ser nova etapa de afirmação. Ninguém pode apostar em covarde neutralidade, meus caros. E nessa neutralidade nós iremos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, 3º bloco. Jesus perguntou aos apóstolos reunidos em sua volta: cuidais que aqueles 18 que foram esmagados pela torre de Siloé eram mais culpados que os demais habitantes de Jerusalém? O mestre nem esperou a resposta deles. Foi logo dizendo: podeis crer que não eram. Lucas 13, versículo 4. Como pode, Getúlio, reclama o Crispim, se os outros são mais culpados e ficaram livres de castigo? Aqueles que morreram esmagados sofreram discriminação. Caríssimo Crispim, a justiça humana julga pelas aparências. A justiça divina penetra fundo nos tecidos da alma. Não existem atenuantes que o juiz supremo desconheça, e não se escondem culpas que não sejam flagradas. O resultado desta soma de ações, negativas e positivas, ditará a sentença. Nada existe oculto que não venha a ser revelado. O juiz supremo jamais condenará cigarra cantante e formiga laboriosa pela voz preconceituosa daqueles que as condenam. Nem o muito trabalho, nem o pouco trabalho move a justiça. O que incomoda a Deus é o excesso de rancor e a falta de perdão. Jesus então nos informa: não sairás dali enquanto não resgatares o derradeiro centavo. Lucas 12, versículo 59. Percebam que a justiça nos garante espaço para pagar a dívida e alcançar a liberdade. E aqui nós temos reencarnação. Depois desse pinguinho de doutrina, voltaremos ao tema de hoje. Retidão dispensa atalhos. Somos obrigados a estabelecer abismo entre o nosso sim e o nosso não. E isto representa o fiel da balança.
o fiel da balança do nosso caráter. Deus aprecia por demais a honestidade em nossos relacionamentos. Deus abençoa aquela criatura que vive seus princípios, que zela pela integridade até nos seus atos menores. Deus não gosta dos vacilantes e dos indecisos, que não sabem se vão ou se ficam. No famoso livro de Dante Alighieri, Divina Comédia, é narrada a cena bastante original. O poeta percebe vultos se contorcendo nas portas do astral inferior. Figuras fantasmagóricas de contornos indefinidos vão e voltam numa dança frenética, sem ritmo e sem beleza. Virgílio explica: estas são as almas dos neutros, que viveram com os pés em duas canoas. O inferno as rejeitou por falta de postura definida, e os céus nem quiseram escutar seus nomes. Elas não têm lugar onde ficar, meus amigos. Veja que tristeza. Realmente, omitir-se é ainda pior do que ser pecador. O pecador se arrepende e ganha o beneplácito da misericórdia e da piedade. O doente reconhece a doença e procura o médico. O traidor devolve os 30 dinheiros da traição. Ao contrário de todos eles, o neutro sofre a agravante de se julgar injustiçado. Ele se intitula inocente. Ninguém poderá me acusar, afirma o gajo. Eu não fiz nada. Realmente ele tem razão. Ele não fez coisa alguma. Este é o seu crime, amigos. Omitir-se também é transgressão gravíssima, sujeita a 20 pontos negativos na carteira espiritual. Este tipo de gente parece caniço vergastado por todos os ventos. O vento sul o carrega para o sul, o vento norte o devolve para o norte. São almas amorfas, desprovidas de vontade. O céu não as deseja por 1000 razões. O inferno as rejeita por absoluta incompatibilidade. É Deus falando através de Apocalipse, meus amigos. Não sou eu quem estou falando, não. Aqui é o Apocalipse, contando a verdade. Porque não és nem frio nem quente, mas morno. Eu te vomitarei da minha boca. São palavras de Jeová. Apocalipse 3, versículo 16. Ou somos frios, ou somos quentes. Eis a questão. Ninguém pode ficar patinando sem sair do lugar. É o que dizem as entrelinhas. A neutralidade é pior que o pecado. São apenas duas alternativas, portanto, meus caros. Quem é morno será expelido da boca de Deus. E ponto final. Ninguém pode permanecer neutro entre o bem e o mal. Pôncio Pilatos proferiu a sentença injusta, lavando as mãos num gesto simbólico de neutralidade. Ele não queria arcar com a mancha daquele sangue inocente. Ele reconhecia a santidade de Jesus. Contudo, terminou capitulando pela pressão dos sacerdotes.
Pilatos não teve coragem de proferir a palavra não. Era menos penoso permanecer atrás da cortina, sem assumir nem o bem, nem o mal. A esposa de Pilatos, Cláudia Prócula, era outra alma desprovida de fortaleza, que não se dobra. Em sonhos ela reconhecera por revelação a inocência do prisioneiro que estava sendo julgado pelo seu marido. Não te envolvas com a morte deste justo, escrevera ao marido, sugerindo neutralidade. Dá para imaginarmos o que ela quis dizer. Faça corpo mole, Pilatos, e deixe que os sacerdotes assumam este sangue inocente. Ela perdeu a grande chance de se tornar grande mulher. Bastaria ter se posicionado com firmeza. Absolve este homem, Pôncio, porque ele é inocente. Isto a teria colocado na galeria de honra da história humana. Cláudia Prócula perdeu sua grande chance de afirmação como ser humano. E lembramos frase de David Weinbaum: o segredo da vida rica é ter mais princípios do que fins. Qual o significado desta frase? É fácil. Nós temos que cimentar alicerces antes de levantar a parede. O construtor sério não assenta tijolos nos 4 cantos do terreno aleatoriamente, antes de uma planificação perfeita. Integridade significa também responsabilidade. O Dorico Paraguaçu já dizia nos seus tempos: ninguém pode ir aos finalmente sem primeiro passar pelos considerandos. Muita água rolará depois da ponte, antes que aquele nosso projeto seja concretizado. O Embaum quer nos sugerir que não devemos abrir demasiadas frentes de trabalho. Primeiro fazer bem feito, para depois fazer outro projeto. O certo é ter estrutura para bem realizar aquilo que está sob nossa responsabilidade. Este é o sentido da frase de David Weinbaum. O segredo de uma vida rica é ter mais princípios do que fins. O sentido se encontra impresso nas próprias palavras. Aliás, esta frase de David Weinbaum parece contrária ao dito famoso de Maquiavel, de que os fins justificam os meios. Maquiavel tentou dourar a pílula, mas não foi feliz. Quando muito, suas palavras servem para a diplomacia, onde a ética poderá ser desprezada. Em termos de cristianismo, os meios têm que ser bons para que os fins também sejam bons. Princípios éticos devem alicerçar todas as nossas atividades. Como disse Jesus: seja o vosso falar simples sim, simples não. É difícil, eu reconheço que é difícil. Mas Jesus não deixa por menos. Certamente por isso Embaum recomenda que tenhamos cautela, alicerçando primeiro todos os nossos projetos. E nesses projetos, caríssimos, nós vamos fazer outra interrupção pequenina no nosso tema para
a publicidade do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. O Facebook Live TV Ponta Grossa, além do Quarta Dimensão, oferece outras atrações. Alerta Total, do André Cesarepa, Programa Evangélico com o Pastor Edson, Carro em Casa com o Dini Carneiro, Olhares com Anderson Pedroso, Estilo e Moda com Silvana Haas. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, 15 horas e 30 minutos, estaremos na TV Vila Velha, com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje: retidão dispensa atalhos. Certa vez, numa reunião, alguém me pediu explicações sobre estranhas palavras de Jesus. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, versículo 24. Estaria o mestre renegando os outros povos? Perguntou este nosso ouvinte. Lembrei este fato, meus amigos, para complementar as explicações sobre a necessidade da cautela. Ninguém saia por aí se fazendo de bonzinho, dizendo sim, de maneira sistemática para a direita e para a esquerda, arriscando inadimplência. Jesus, nosso mestre, nos forneceu mais esta grande lição. Da forma com que ele atendia prioridades, o planejamento também deveria ser peça fundamental em nossas vidas. Seu compromisso inicial era o povo de Israel. As demais nações teriam que esperar a sua vez. E isto demonstra que ninguém deve se afobar, ampliando perigosamente as suas funções, além da capacidade. Quem se apressa come cru, diz o povo. É melhor demorar pouco mais e fazer tudo bem feito. Não estaremos agindo com honestidade se o nosso programa de trabalho esquecer o que é prioritário. O nosso rabi desejou que o bom senso predominasse em nós, nas nossas ações cotidianas. Integridade, meus amigos, é todo este conjunto. No Nordeste do Brasil, rico fazendeiro perdeu a bolsa quando passava por Caruaru. Por sorte, Setembrino tinha certeza de que perdera o valor de 1.300 cruzeiros. Fez anunciar recompensa de 200 cruzeiros para quem lhe devolvesse a bolsa. Não demorou muito. E João Francisco apareceu no hotel. Percebendo que se tratava de homem humilde, tímido, Setembrino arquitetou um plano para não pagar a gorjeta. O homem era simples, ia ficar quieto e pronto. Percebendo
Claro, ele percebeu que era uma pessoa tímida. Então ele contou, pegou aquele maço de notas de dentro da carteira e contou assim, demoradamente, como quem está encontrando alguma diferença, alguma coisa. Contou e recontou as notas diversas vezes. Depois ele disse para João Francisco: estão faltando 200 cruzeiros, exatamente o valor que eu ia lhe dar de gorjeta. Portanto, estamos quites. Que lhe seja proveitoso o que você tirou da bolsa. É seu, eu confirmo. João Francisco, indignado, registrou queixa na delegacia. O delegado, daqueles poderosos oficiais dos tempos da ditadura Vargas, foi logo perguntando: quanto havia na bolsa que perdeste? 1.500 cruzeiros, mentiu o setembrino. Voltando-se para João Francisco, o delegado inquiriu: quanto havia na bolsa que você encontrou? 1.300 cruzeiros, respondeu João Francisco. O delegado raciocinou, falando alto: ninguém se torna ladrão de uma parte quando poderia ter ficado com tudo. E bateu o martelo sobre a mesa, exclamando: caso encerrado. A bolsa não é a mesma. Fique com ela o senhor João Francisco. Se o legítimo dono não a procurar dentro de 10 dias, pode gastar o dinheiro. Neste momento, o delegado arrancou a bolsa das mãos do fazendeiro rico e a colocou nas mãos do pobre João Francisco. Do jeito que as coisas ficaram, tornou-se impossível contestar quem iria enfrentar aqueles oficiais da guarda no tempo da ditadura Vargas. Setembrino jamais esqueceria a lição magistral daquela tentativa frustrada de golpe. A sua falta de integridade provocara aquele prejuízo. Tentando sonegar a recompensa de 200, ele perdera todo o dinheiro. Conhecendo o temperamento do delegado de polícia, ele sabia que seria inútil reclamar. João Francisco tinha todas as características de alguém honesto. O delegado acreditara nele, pudera. A conclusão da autoridade era válida. Por que João Francisco tiraria 200 quando poderia esquecer o episódio e ficar com tudo? Ninguém poderá resistir a esta lógica simples. O grande mal dos estelionatários é exatamente esta miopia. Eles não enxergam certos detalhes e terminam perdidos no mato sem cachorro. O crime não compensa exatamente por esta deficiência congênita dos criminosos. A malha da lei vai alcançá-los e eles serão defraudados pelos seus próprios erros. Não vale a pena, meus amigos, ser desonesto. Mesmo num lugar sem códigos humanos, nenhum de nós poderá alegar ignorância quanto ao certo e ao errado, porque temos uma consciência. Existe a lei natural, a lei moral, a lei divina, a palavra de Deus. Essas leis surgiram para nos servir de parâmetros. Abraham Lincoln já ensinava: seja o respeito às leis, inspirado por toda mãe a criancinha que balbucia em seu colo.
Que a lei se torne religião política neste país, que os velhos e moços, ricos e pobres, de ambos os sexos e de todas as línguas e cores, que todos sacrifiquem nos altares desta religião divina. Abraham Lincoln ofereceu exemplo magnífico deste zelo que sempre teve pelas coisas certas. Por engano, quando moço, Lincoln deu troco errado de 6 centavos a menos para a freguesa do armazém onde trabalhava. Ele não esperou pelo dia seguinte. Naquela mesma noite ele caminhou 10 quilômetros a pé para restituir aqueles míseros centavos cobrados a mais. Não importa quanto seja em termos de quantia, não importam as consequências e os sacrifícios. O que é dos outros não é nosso e deve ser restituído com pressa. Alguém lá de cima será testemunha das nossas ações. Que Deus ampare também aos que vacilam e erram, para que retomem os caminhos da honestidade. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus. De todo o coração eu desejo para todos muita paz, alegria, prosperidade, saúde, harmonia, tudo de bom, mas acima de tudo, caríssimos, amor no coração. Porque o amor é o grande emblema da bondade divina. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.